E se o perigo não estivesse do lado de fora, mas morasse no olhar de quem está sempre por perto? Hoje, você vai ouvir uma história que nasceu no coração do poder. Entre discursos ensaiados, corredores silenciosos e uma conexão que ninguém poderia descobrir. Um desejo contido, um segredo que ameaçava tudo. Uma mulher de prestígio, uma mulher de coragem e um lugar onde sentir nunca foi permitido. Mas até onde você esconderia quem você é só para manter o que conquistou? Já deixa seu like, se inscreve no canal e segura o fôlego, porque o que está prestes a acontecer aqui vai te fazer pensar em todos os silêncios que você já carregou na vida. Ativa o sininho porque essa história vai explodir dentro de você. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo de hoje. Brasília respirava política e segredos naquele fim de tarde. Dentro do Congresso, a senadora Carla Vasconcelos terminava seu discurso com a precisão de quem aprendeu cedo que sentimento demais custa caro. Aos 42 anos, era temida por seus adversários e respeitada até por quem a odiava. Mas naquele dia, ao deixar a tribuna, seus olhos não buscaram os aliados nem os holofotes. Buscaram ela. Sentada na terceira fileira, entre papéis e um tablet aceso, estava Luísa Prado, sua nova assessora de comunicação, e seu novo problema. Com 28 anos, Luísa falava pouco, mas observava demais. Inteligente, ousada e cheia de pequenas ousadias silenciosas. Um sorrisinho de canto, uma pergunta que deixava Carla sem resposta, uma presença que não pedia licença, mas invadia. Naquela tarde, ao cruzar o corredor, Carla quase esbarrou nela. E Luísa não se afastou. "Está linda hoje, senadora", disse com uma voz firme, sem abaixar o olhar. Era só um elogio. Podia ser qualquer coisa. Mas no mundo delas, aquilo era tudo. Carla fingiu não ouvir, mas sentiu. Sentiu o sangue esquentar sob a blusa branca perfeitamente abotoada. Ela seguiu em frente, passos calculados. Mas por dentro, algo saiu do controle. Na política, Carla sabia se defender. Mas o que fazer quando a ameaça vinha de dentro do próprio peito? E se o maior risco não for o escândalo? Mas o que acontece se ela permitir sentir? No dia seguinte, Carla tentou esquecer. Tentou, mas falhou. Luísa apareceu em sua sala às 9 horas, com um relatório na mão e uma pergunta nos olhos. Vestia uma camisa bege simples, mas havia algo naquela presença que gritava em silêncio. Era diferente das outras. Não bajulava, não se curvava. Luísa era firme, e isso confundia Carla mais do que qualquer provocação descarada. Fiz algumas correções no texto da coletiva. Espero que não se importe. Carla pegou o papel, leu a primeira linha. Estava melhor, mais direto, mais emocional. "Você escreve bem", disse sem levantar os olhos. "Eu observo bem." E a senadora sente mais do que deixa parecer. O silêncio que veio depois foi incômodo, quente. Luísa virou-se para sair, mas antes lançou um olhar por cima do ombro. Um olhar que não perguntava nada, apenas afirmava. E naquele instante, Carla teve certeza. Ela sabia. Sabia o efeito que causava. Sabia que mexia com o coração da mulher mais racional do Congresso. No fim da tarde, Carla a viu sorrindo com outro assessor no corredor. Um sorriso leve, solto. Sentiu o estômago embrulhar. Ciúmes, desejo, insegurança? Não sabia. Sabia apenas que pela primeira vez não era ela quem estava no controle. E talvez fosse isso que a deixava em pânico. Se o jogo é de poder, por que Carla se sente tão vulnerável? Quinta-feira. Vitória no plenário. O projeto de Carla foi aprovado com folga, e todos queriam comemorar. Ela, como sempre, recusou os convites. Mas ao sair do elevador, viu um bilhete sob a tela do celular. Caligrafia limpa, discreta. Reservado às 20 horas, restaurante Divino, só se quiser celebrar. L. Ela quase riu. Quase rasgou. Mas às 21 horas, lá estava.
Cabelo solto, camisa preta, olhar cansado. Luísa já a esperava. Mesa de canto, ambiente abafado pelo som de jazz e pela luz âmbar. Achei que não viria, disse sem sorrisos, apenas com certeza. Nem eu, Carla respondeu, sentando-se. Os pratos vieram, o vinho também. Conversaram sobre tudo, menos política. E isso foi o mais perigoso. Luísa falava de livros. Carla ouvia como se alguém lhe revelasse um mundo escondido. Às vezes, me pergunto como seria a sua vida se não estivesse sempre tentando ser perfeita. Luísa comentou, encarando-a de frente. Perfeição é sobrevivência. Ou prisão. A taça de vinho tremeu na mão de Carla. Luísa estendeu a dela para um brinde. Ao que poderia ser. E como se o tempo parasse, Carla encostou os lábios nos dela. Rápido, frágil, mas real. Quando se afastou, Luísa não disse nada, apenas sorriu. E naquele sorriso havia perdão, surpresa e convite. O beijo foi um erro. Mas o desejo? Esse era inevitável. Carla acordou antes do nascer do sol. Não conseguiu dormir. O gosto do beijo ainda estava ali, nos lábios, na pele, no peito. E a vergonha também. Vergonha de ter cedido, de ter mostrado fraqueza. Mas acima de tudo, medo. Medo do que aquilo significava. Na manhã seguinte, evitou Luísa com precisão cirúrgica. Cancelou reuniões, redesenhou agendas, trocou assessores de lugar. Tudo para não encarar os olhos que lhe tiravam o chão. Mas Luísa percebeu. E no fim da semana, invadiu a sala da senadora sem bater. Você vai fingir que não aconteceu? Carla não respondeu. Eu não sou uma distração, Carla. Nem uma ameaça. Você me beijou. E agora age como se eu tivesse cruzado uma linha sozinha. Carla se levantou, tensa. Eu sou uma figura pública, Luísa. Uma mulher em posição de poder. Esse tipo de coisa destrói. E se destrói, é porque já está podre. Luísa respondeu firme, com a voz baixa, mas cortante. Você não entende. Não, Carla. Você é quem não entende. Eu escolhi estar aqui, trabalhar com você, me aproximar, me arriscar. E agora sou eu que tenho que desaparecer para manter seu jogo de perfeição? Silêncio. Carla se sentia despida. E não era por Luísa, era por ela mesma. Por perceber que havia passado a vida toda construindo uma muralha e agora uma única mulher derrubava tudo com palavras. Eu senti, disse Luísa com os olhos marejando. E por um instante, achei que você tinha sentido também. Carla não teve coragem de dizer que sim, mas também não teve coragem de negar. Quando o medo fala mais alto que o desejo, o amor morre calado. Domingo. Manhã abafada em Brasília. Carla estava em casa quando o telefone tocou. Era Rafael, seu chefe de gabinete. Voz tensa. Precisamos conversar. Agora. No envelope entregue por um motoboy, havia uma única fotografia. Carla e Luísa, na sacada do restaurante, noite do jantar. As taças ainda erguidas. Os rostos próximos demais para serem apenas colegas de trabalho. O tipo de imagem que não precisava de legenda. Bastava um título maldoso e tudo desmoronaria. Já sabemos de onde veio? Carla perguntou, com o maxilar travado. Ainda não, mas já está circulando em grupos fechados. Se vazar para a imprensa, ela nem o deixou terminar. O coração já estava em disparada. Naquela tarde, Carla entrou em seu gabinete sem avisar e encontrou Luísa concentrada no computador. Foi você? Perguntou sem rodeios. Luísa virou-se devagar, surpresa. Como é? A foto. Você tirou? Mandou para alguém? O silêncio que veio depois não era culpa, era choque. Você realmente acha que eu faria isso? Eu não sei o que pensar, só sei o que está em jogo. Luísa levantou-se, os olhos brilhando de mágoa. O que está em jogo para mim também é real, Carla. Minha carreira, minha dignidade e sim, meus sentimentos. Carla desviou o olhar. Pela primeira vez, desejou ser outra pessoa. Uma que pudesse viver aquilo sem medo.
mas o medo era tudo o que ela conhecia. Se você precisa me ver como ameaça para se sentir segura, então talvez eu seja mesmo. Ela saiu, batendo a porta, e Carla ficou ali, sozinha, com a foto na mão, com o coração apertado e com a certeza de que a única coisa mais perigosa que o escândalo era perder Luísa. Quando tudo o que você tem a perder é justamente o que você mais deseja. A semana seguinte foi feita de silêncios, de mensagens não enviadas, de olhares evitados, de portas que se fechavam cedo demais. Luísa não apareceu mais nas reuniões. Pediu afastamento, alegando questões pessoais. Mas Carla sabia. Não era pessoal. Era tudo. Sozinha no gabinete, cercada por papéis, cifras e discursos, ela se deu conta de uma coisa simples e cruel. Nunca tinha aprendido a amar sem medo. Desde jovem, foi ensinada a esconder, a calcular, a não sentir demais. No colégio militar, na faculdade de direito, nos corredores da política, o afeto era sempre um risco. E mulheres como Luísa? Um perigo que o sistema ensinava a evitar. Mas Luísa não era um risco. Era liberdade disfarçada de tentação. Naquela noite, Carla ligou o notebook e viu a foto que havia vazado. Já circulava em sites de fofoca, em perfis políticos mal intencionados. A senadora e sua jovem assessora. Apenas trabalho ou algo mais? O coração de Carla afundou. Não pelo escândalo, mas porque ninguém ali sabia da verdade inteira. Do olhar de Luísa depois do beijo, da raiva contida quando foi acusada, da dor silenciosa de quem ama alguém que se esconde atrás de uma reputação. No espelho da sala, Carla se viu de terno, maquiagem impecável, expressão fria, e se perguntou: até quando vou continuar vivendo a vida que esperam de mim, e não a que eu desejo? Às vezes, a dor de esconder quem se é dói mais do que qualquer exposição. A carta estava sobre a mesa, dobrada com precisão, com a caneta prateada de Carla ao lado. Ela sabia o que era antes mesmo de tocar. Pedido de desligamento, Luísa Prado. Sem palavras, sem explicações além do necessário. Apenas o silêncio de quem cansou de insistir onde não é bem-vinda. Carla leu cada linha como se pudesse encontrar entre elas uma brecha, um pedido escondido para que a impedisse. Mas não havia. Havia firmeza, havia dor e havia fim. Ela assinou, mecanicamente, como quem assina a própria covardia. Luísa não veio se despedir, não mandou mensagem, não apareceu no corredor nem no elevador onde sempre dividiam silêncios carregados de significados. Carla ficou ali, no gabinete, encarando a cadeira vazia. A prancheta que Luísa sempre deixava ao lado, esquecida. A caneca de chá de camomila que ninguém mais tomava. Ela tentou trabalhar, mas as palavras se embaralhavam. As reuniões pareciam distantes, os rostos vazios. Naquela noite, ficou até tarde, sozinha. O congresso escuro, os corredores vazios. Quando todos já haviam ido embora, Carla abriu a gaveta e tirou de lá a foto do escândalo. Não para destruí-la, mas para encará-la. Pela primeira vez, sem raiva, sem medo. Era só uma imagem, mas nela, ela parecia viva. Ao voltar o olhar para o reflexo da janela, viu-se de verdade. Uma mulher que sempre escolheu a sobrevivência e agora não sabia mais como viver. Quando a ausência pesa mais que o escândalo, talvez o problema nunca tenha sido o amor. A votação daquela noite prometia agitar os bastidores. Projeto polêmico, imprensa atenta, deputados tensos. Mas Carla estava estranhamente serena. Vestia azul marinho. Discreta, elegante. Mas havia algo diferente em seus olhos. Algo que poucos sabiam nomear, mas todos perceberam. Ela não estava mais fugindo de si. Ao ser chamada à tribuna, Carla subiu os degraus como quem carrega muito mais do que palavras. Carregava memórias, silêncios, dores guardadas há anos. O microfone acendeu. Os flashes começaram e o salão se calou. Senhores parlamentares, hoje voto a favor do projeto.
mas peço licença para falar além dele. Quero falar sobre liberdade. Murmúrios, câmeras se ajeitando. Ninguém esperava aquilo. Falo da liberdade que a gente cobra dos outros, mas esquece de cultivar dentro da gente. Sua voz não tremia, mas o olhar brilhava mais do que devia. Falo da coragem de existir fora das expectativas, de assumir que há batalhas que não são contra partidos, mas contra nós mesmos. Um jornalista da primeira fila arregalou os olhos. Um assessor deixou cair a caneta, mas Carla não parou. Cada um de nós sabe o preço de calar, e eu venho pagando caro, em nome da imagem, em nome do medo. Silêncio. Um silêncio profundo, quase reverente. Hoje voto com a razão, mas pela primeira vez, me escuto com o coração. Ela encerrou. Não sorriu, não olhou para ninguém. Desceu da tribuna e sentou. E só então respirou. Na sala de imprensa, alguém comentou: a senadora parece diferente. Do outro lado da cidade, Luísa assistia tudo pela TV. Em pé, de braços cruzados, com os olhos marejados. Ela entendeu. Às vezes, dizer tudo é não precisar dizer mais nada. O dia seguinte amanheceu nublado, mas Brasília parecia suspensa num raro momento de pausa. Carla chegou cedo ao gabinete, como sempre. Atendeu ligações, respondeu e-mails, fingiu normalidade. Mas por dentro, o corpo ainda vibrava com o que dissera na noite anterior. Ela não falou nomes, não citou histórias, mas pela primeira vez se permitiu ser vista de verdade. Ao meio-dia saiu para almoçar sozinha. Nada de motoristas, nem de seguranças. Queria andar, respirar, pensar. Caminhou pelas calçadas largas próximas ao Congresso. E então, ao dobrar uma esquina, parou. Ela estava ali, Luísa, sentada num banco de praça, com um livro no colo e fones no ouvido. Um vento leve brincava com seu cabelo. Ela parecia alheia ao mundo, até que levantou os olhos e viu. Os 2 segundos que se seguiram foram eternos. Nem um passo à frente, nem uma palavra. Apenas o peso de tudo que já tinham sido e tudo que ainda poderiam ser. Luísa retirou os fones devagar. Não sorriu, mas seus olhos disseram tudo. Carla sentou ao lado, sem convite. O silêncio era confortável agora. Eu ouvi seu discurso, disse Luísa enfim. Nunca pensei que fosse escutar algo tão... Ela não terminou a frase. Verdadeiro? Completou Carla. Luísa assentiu. Por um instante, nada mais foi dito. As pessoas passavam, os carros seguiam, o mundo girava. Mas ali, naquele banco de praça, 2 mulheres finalmente estavam no mesmo lugar. Ainda não sei o que fazer com tudo isso, Carla confessou, mas eu tô tentando. Luísa olhou para ela, com carinho, com dor, com esperança. Tentar já é mais do que você fazia antes. E às vezes, o primeiro passo é simplesmente não fugir. 2 dias depois, sem aviso, Carla entrou na cafeteria discreta que ficava numa rua quase escondida, perto da esplanada. Luísa estava lá, sozinha, mais uma vez. Dessa vez, ela levantou antes mesmo de Carla dizer qualquer coisa. Não houve abraço, não houve discurso. Houve apenas uma mão que tocou a outra sobre a mesa. Um toque que dizia: se ainda doer, tudo bem, mas fica. Carla segurou a mão com firmeza. Olhou nos olhos de Luísa como quem finalmente tinha parado de correr. Eu não sei o que vem depois disso. Ninguém sabe, Luísa respondeu com um sorriso triste. Mas era um sorriso. Eu ainda tenho medo, Carla confessou. Mas pela primeira vez, eu quero viver com ele. O garçom se aproximou, perguntou se desejavam algo. Carla pediu chá, Luísa pediu o mesmo. E as 2 ficaram ali, naquela mesa escondida do mundo. Nenhuma delas tirou fotos, nenhuma publicou nada. Mas por dentro, Carla sabia. Aquele era o momento mais público da sua vida. Não por ser escandaloso, mas por ser inteiro. O telefone dela tocou.
Assessores, reuniões, votações. A máquina política queria sua volta, mas naquele instante ela escolheu ficar. Eu não quero mais ser a mulher que todos respeitam, mas ninguém conhece. Luísa apertou a mão dela. Então começa sendo a mulher que se permite ser amada. Carla sorriu, pela primeira vez, sem defesas, e naquele instante soube o que precisava fazer. Na segunda-feira, Luísa voltou ao gabinete, não como assessora, mas como mulher que, mesmo sem crachá, ocupava um espaço real na vida de Carla. Elas acordaram em silêncio. Não exibiriam, mas também não esconderiam. Almoços juntas deixaram de ser segredo. Olhares trocados em reuniões já não carregavam culpa. E com o tempo, a fofoca virou costume. E o costume, respeito. Carla continuou sua carreira. Luísa seguiu seus próprios projetos. Não estavam juntas todo o tempo, mas estavam, de verdade. Algumas histórias não precisam de um final grandioso. Só precisam de um lugar onde possam continuar. E naquela Brasília de escândalos, gritos e máscaras, duas mulheres fizeram da honestidade o maior ato de rebeldia. Porque às vezes, o amor não precisa ser gritado, só vivido, sem pedir desculpas. E aí, você teria coragem de fazer o que Carla fez? Ela passou a vida inteira sendo tudo o que esperavam. Perfeita, intocável. Mas no fim, o que ela mais precisava era simplesmente ser ela mesma. Quantas vezes você já se escondeu com medo do que os outros iriam pensar? Quantas vezes sentiu que ser quem você é era arriscado demais? A verdade é que viver uma mentira dói muito mais do que enfrentar o medo de ser verdadeiro. E às vezes, o que mais machuca não é o escândalo, é o silêncio. Mas a vida sempre dá uma chance. Nem que seja em um banco de praça, longe de tudo e perto de quem importa. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E me conta, você teria assinado aquela carta de demissão ou teria ficado? Vamos conversar aqui nos comentários. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a próxima história já está chegando. E talvez seja a sua história contada de outro jeito. Até lá, continue se escolhendo, mesmo que seja com medo.